1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Primeiro, a Tessalonicenses, capítulo 4, nos versos 13 a 18. Você que nos visita, sinta-se abraçado por nós. Você é bem-vindo para celebrar junto conosco ao Senhor. Também você que nos acompanha através das mídias, dos canais, temos certeza que o mesmo Espírito que está operando aqui, está operando aí no seu lar. Diz a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Amém? Ó Deus, grandioso és Tu. Que glória, que momento glorioso será este da vinda do Senhor Jesus. Quando todos nos reuniremos com o Senhor e desceremos com Ele, nesse momento de triunfo, nesse momento glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nossa esperança. Amém. Podeis assentar, queridos. Paulo viveu na expectativa da volta do Senhor. Não era diferente quanto à igreja ali em Tessalônica. Os nossos irmãos em Cristo, naquele contexto, estavam vivendo na expectativa dessa vinda. Agora é interessante observarmos aqui que a questão que os inquietava é que nenhum deles queria perder esse momento glorioso do encontro com o Senhor Jesus nos ares, da vinda gloriosa de Jesus. Então, algo que os inquietava é: se eu partir antes? Aí, Gilda, eu vou para o céu, vou perder. Essa era a preocupação deles. Que santa preocupação, que santa inquietação. Eles não tinham dúvidas quanto à sua salvação, porque eles entendiam bem quanto ao sacrifício de Jesus na cruz, quanto à graça do Senhor para com eles, a sua misericórdia, a convicção da sua salvação era tal, que o que os movia naquele momento era uma expectativa, a do momento em que Jesus virá, em glória, em triunfo, e então tomaremos posse das promessas
de Deus, de uma nova terra, um novo céu. E essa era a inquietação deles, e esse é o assunto em foco. O evento glorioso da volta de Jesus. Você já parou para pensar nesse momento? Imagine. Vai ser algo extraordinário, impactante, dada a grandiosidade, dada a maravilha que será esse momento para o crente em Cristo Jesus. E então Paulo ele escreve 2 cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, tratando desse assunto, quanto à volta do Senhor Jesus, quanto ao preparo para esse encontro com o Senhor nos ares. E hoje, pela manhã, estivemos meditando sobre o tema A Vida que Agrada a Deus, o servo que agrada a Deus. Quais são os pontos? Quais são as colunas? E agora à noite queremos pensar sobre o fato de que Jesus Cristo está voltando. Basta você observar os sinais, os eventos, a tecnologia, coisas que há 10 anos seriam inimagináveis, impossíveis, hoje são uma realidade. O que nos mostra que o plano de Deus está em curso. E o que podemos observar é que Jesus, Ele está voltando. Mas a nossa questão aqui, o enfoque, é que, ou está na esperança que temos em Cristo. É sobre isto que Paulo ele está tratando, inspirado pelo Espírito de Deus. E ele diz, em 1 Tessalonicenses 4,13, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Paulo diz, não se preocupem com essa questão. Aqueles que vão na frente, inclusive Paulo, imaginava que ele iria participar desse momento em vida. Mais tarde ele percebe que não, e ele louva a Deus, porque ele tinha convicção de que ele vai vir com Jesus, de que ele vai participar desse momento. Por quê? Porque nós não somos como os demais que não têm esperança. É diferente. Em que está baseada a nossa esperança? Em Cristo. De forma, queridos irmãos, diferente dos que não têm esperança de uma vida eterna com Cristo, nós aguardamos esse dia glorioso. Russell Shedd, quem admirei muito em vida e achei muito interessante, pouco tempo antes dele partir para a eternidade, entrevistando, ele fala acerca da sua esperança. Ele disse, olha, eu sei que os meus dias estão chegando. Não é? E ele vai falando da expectativa dele, sobre o momento do encontro com o Senhor, que se deu, se não me falha a memória, há 1 ou 2 anos. Mas ele disse algo que faz refletir. Diz ele, para aquele sem fé em Cristo, a morte é uma perspectiva sombria
e pavorosa. De fato, quem não tem esperança, a morte é uma expectativa sombria, pavorosa. Quantas pessoas não gostam de ouvir falar em morte? Tem gente que nunca foi num sepultamento. Se você falar em morte, ele entra em desespero. E de fato, alguém partir para a eternidade sem Cristo é desesperador. Para a palavra de Deus, em Lucas 14, 24, fala sobre a morte de um homem que não tinha tempo para Deus. E diz a palavra de Deus que, no momento da sua morte, ele foi sepultado. Lucas 16, 24, diz assim a palavra de Deus. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. É algo terrível. É algo sombrio para aqueles que não têm esperança. Para nós é diferente. É muito diferente. Revela o Senhor Jesus aí em Lucas mesmo 16, no verso 22. Ele fala acerca de um mendigo que também morreu. E diz assim: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Olha que diferença. Um é sepultado, o outro é levado. Porque o crente, a morte não tem poder sobre a sua vida. O crente, ele já foi lavado e purificado no sangue de Jesus. O crente, na verdade, ele já morreu, já foi sepultado no batismo. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, ressuscitou a nós. No ato do sepultamento e no momento em que nos levantamos, o Espírito de Deus nos proporcionou uma nova vida. De forma que o que nos aguarda é algo glorioso, é um futuro glorioso. Quer você vá antes da vinda de Jesus, quer tenhamos o privilégio de participar do momento do arrebatamento. Quando Jesus vier, e é aí que Paulo entra, ele diz assim: nós não vamos preceder os que já dormem. Esse privilégio nós não vamos ter. Porque quando Jesus vier, o que vai acontecer? Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí você vai perguntar: então quem partiu está dormindo? Não é isso. Quem partiu está inconsciente? Não. É que aqueles que partem em Cristo deixam esse corpo na terra. Mas sobem com um corpo espiritual. É interessante. Se detectou num estudo sério, científico, não estou falando de questões espiritualistas, não. Testemunhos de pessoas que participaram de EQMs, eles dizem: eu saí do corpo, mas eu tinha um corpo. Mas eu olhava, o meu corpo estava ali. Mas sentia leve numa outra dimensão. Também tem aqueles que partem sem Cristo e falam do sofrimento, da angústia, de tudo que a Bíblia fala.
O que Paulo está dizendo aqui é que esse corpo nosso, esse corpo físico, ele vai para o pó. E nós vamos subir. Nós vamos estar com Deus em Cristo. Mas quando Jesus voltar, esse corpo vai ser restaurado. E vai ser um encontro nosso conosco mesmo, só que com um corpo agora restaurado, ressuscitado, pronto para nos receber quando voltarmos com Cristo. Mas e quem estiver aqui quando Jesus voltar? Paulo diz, não abrir e fechar de olhos. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. Esse corpo mortal, ele vai se revestir da imortalidade. E nós vamos encontrar com o Senhor. E vai ser um momento de festa. Um momento glorioso. Quando então desceremos com Cristo no seu momento triunfal. Por isto, o enfoque está na esperança que temos em Cristo, no fato da ressurreição em Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 23, Paulo, ele vai discorrendo. Ele diz assim, olha, esse momento, cada um, porém, na sua ordem. Cristo ressuscitou. As primícias depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Vai ser um tempo de ressurreição. Vai ser um momento glorioso. E nós, todos nós que cremos em Cristo, participaremos desse momento. Ninguém vai ficar de fora. Então Paulo está dizendo, olha, eu quero deixar um consolo para vocês, não fiquem preocupados. Vocês não vão ficar de fora desse grande momento. Os nossos irmãos que partiram em Cristo não vão ficar de fora desse grande momento. Todos participarão. O triunfo de Jesus assegura o nosso triunfo. Tudo isso, meus queridos irmãos, porque Jesus venceu a morte. 1 Tessalonicenses 1:10. Paulo, ele trata disto. Ele está falando sobre a vinda de Jesus, ele está falando sobre a ressurreição. Então, aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 10, ele diz, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós já fomos libertos da ira de Deus. Jesus já pagou o preço do nosso pecado. O que aguardamos agora é o nosso encontro com Cristo. Quando isso se dará? Não sabemos. Sabemos que Jesus está voltando, que a expectativa da vinda de Jesus motivava os nossos irmãos, e motivar os nossos irmãos na linha do tempo. Esse é o fator que deve nos motivar a uma vida de santidade. Como disse Pedro, nosso tempo, nosso sofrimento aqui é algo pequeno, diante da incomparável glória que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso, Paulo diz, os que partiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o avalista e o agente da ressurreição. Ele é o avalista. Foi Ele quem assumiu a nossa dívida.
Mais do que isto, do que avalizar, ele pagou, ele é o agente. Por isso, aquele que está em Cristo tem a certeza da sua ressurreição. E o fundamento é este. O fundamento do cristianismo é a morte e a ressurreição de Cristo. Hebreus, no capítulo 2, nos versos 14 e 15. Carta aos Hebreus 2, 14 e 15. O escritor nos lembra: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus te libertou. Quando reconhecemos em Cristo nosso Senhor e Salvador, somos libertos. É Ele quem nos libertou. Por isso Ele é o avalista e o agente da nossa ressurreição. Porque Ele venceu aquele que tinha o poder da morte. Ele o venceu. E o fundamento do cristianismo está aí, no fato de que Jesus ressuscitou. E hoje, o que pregamos é a esperança em Jesus Cristo. É o fato de ser Jesus a nossa única esperança. Viva! E todos nós que nele cremos, aguardamos a sua volta gloriosa. É maravilhoso. Como Paulo, ele descreve a cena em linguagem escatológica. Ele pinta aqui a grandeza da volta do Senhor Jesus em triunfo e glória. Ele diz: quando o anjo tocar a trombeta, algo extraordinário envolverá todo o universo. Todos os olhos o verão. Jesus prometeu que Ele vai voltar. Mateus, no capítulo 24, no verso 30. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos, com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Imagine você participando desse momento. Jesus voltando. E de repente, esse corpo mortal, sendo revestido de imortalidade, não abrir e fechar de olhos. E você subindo ao encontro do Senhor nos ares. Imagine um momento glorioso de reencontrarmos tantas pessoas queridas que partiram em Cristo. Ah, meus irmãos, que momento glorioso. Tem muita gente que vai encontrar-se com filhos que nem conheceu, com filhos que nem conheceu, vai conhecê-los. Vamos encontrar com pessoas queridas
que já estão na presença do Senhor. E vai ser um encontro conosco mesmo, se já tivermos partidos. Porque esse corpo que estará no pó será revestido de mortalidade. E nos encontraremos conosco mesmos. Voltaremos para um corpo, mas não mais um corpo corrompido pelo pecado, mas um corpo restaurado pelo Senhor. De forma que essa palavra de Paulo nos traz um grande conforto, uma perspectiva de um futuro glorioso. Aqueles que partirem antes não perderão a parósia ou a vinda de Jesus, porque Deus providenciou para que acompanhassem Cristo na sua volta triunfal. Nós vamos acompanhar o Senhor na sua volta triunfal. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Não fique triste. Nós temos esperança. Não fiquem tristes pelos que foram na frente. Eles vão participar da volta de Jesus. Eles vão vir com Cristo. Não fique triste se você for antes, porque você vai participar desse momento junto com o Senhor Jesus. Qual é o critério para estar preparado para o arrebatamento? É estar em Cristo. Ter nascido de novo. Por isso Paulo diz: não somos como os que não têm esperança. Irmãos, não há motivo para desespero. Não há motivo para desesperança. Não há motivo para medo. Não há motivo para temor. Há motivo para esperança. Se você tem Jesus no seu coração. Se Jesus é Senhor de fato da sua vida. Voltaremos com Ele, ou iremos ao seu encontro nos ares, e desceremos com Ele em seu triunfo e glória. Com Ele triunfaremos. E João nos lembra algo maravilhoso. 1 João, no capítulo 3, no verso 2, João, ele diz o seguinte, 1 João 3, 2. 1 João, não é o Evangelho, não. 1 João 3, 2. Vamos ler juntos? Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você está preparado? Olha que promessa. Como Ele é. Como eles o viram após a sua ressurreição? Corpo glorioso. João diz, nós ainda não temos. Mas quando Ele vier, nós receberemos um corpo semelhante ao dele. Quando Ele vier, nós o veremos como Ele é. A obra de Deus estará concluída na nossa vida, na sua vida. É essa a nossa esperança. Por isso, meus irmãos, não só nós, mas toda a criação anseia por esse momento.
porque a terra será restaurada. O reino animal será restaurado no dia em que Ele se manifestar, no dia em que Ele vier. Todo o universo será restaurado. Será um dia glorioso. E esse era o motivo porque os nossos irmãos lá em Tessalônica não queriam perder esse momento. Esse era o motivo porque eles desejavam ardentemente que Jesus voltasse naquele tempo. Porque eles não queriam perder esse momento glorioso, extraordinário. E a boa notícia é que nós não perderemos. Estaremos com Ele na sua volta triunfal. Por isso nós louvamos ao Senhor. E a igreja do Senhor Jesus diz: ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, que momento glorioso será esse? Te louvamos por Cristo, pela salvação em Cristo Jesus, por tão viva esperança que há em Cristo. Ó Deus, enche o nosso coração de vitalidade espiritual, de encorajamento, que haja no nosso coração o mesmo anseio, o mesmo desejo por esse momento da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós te louvamos por tão grande salvação. E rogo por aqueles que ainda não têm essa esperança, que nessa noite possam inclinar-se diante do Senhor e reconhecer em Cristo seu Senhor e Salvador, para que compartilhe dessa mesma esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Você que nos visita, sinta-se abraçado por nós. Você que nos acompanha através das mídias, Deus te abençoe. Que o Senhor a todos nós nos guarde e nos conduza em mais uma semana cheia de alegria. Quero convidá-lo. Quarta-feira vamos estar começando uma série de mensagens expositivas na primeira carta aos Tessalonicenses. E vamos caminhar até a segunda carta, quando Paulo trata exatamente da volta de Jesus. Amém? Oração silenciosa, o culto está encerrado. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Num dia lindo